A história diz que Cleópatra seduziu e conquistou homens, porém o que ela realmente fez foi eliminar a própria família. Cleópatra não foi uma amante. Foi algo muito pior. Antes de qualquer romance com romanos, antes de qualquer guerra, ela foi obrigada a se casar com o próprio irmão, uma criança, porque no Egito Ptolomaico o poder só sobrevivia dentro da família. Esse casamento não foi amor, foi uma sentença. Uma regra cruel de um sistema onde irmãos não eram aliados, eram rivais. E Cleópatra entendeu isso muito cedo. Para governar, não bastava ser rainha. Era preciso eliminar quem dividia o trono. Quando seu pai, Ptolomeu XII, morreu no ano 51 a.C., Cleópatra tinha 18 anos. O irmão com quem deveria se casar e governar tinha apenas 10. O Palácio de Alexandria, um dos lugares mais luxuosos e perigosos do mundo antigo, já fervilhava em conspirações. Ali, sorrisos escondiam punhais. Conselheiros cochichavam nos corredores. Cada gesto era observado. Cada decisão podia ser fatal. A dinastia ptolomaica, descendente direta de generais macedônicos de Alexandre o Grande, governava o Egito havia quase 300 anos como uma elite estrangeira, sustentando poder através de casamentos incestuosos, assassinatos internos e uma política de sobrevivência extrema. Cleópatra não nasceu nesse sistema por acaso. Ela foi moldada por ele. Diferente de seus antecessores, Cleópatra era altamente educada. Falava vários idiomas, incluindo o egípcio, algo raro entre os ptolomeus. Lia filosofia, matemática, política. Observava. Aprendia. Desde criança, assistiu parentes serem depostos, exilados ou mortos. Aprendeu que naquele mundo não existia espaço para ingenuidade. Quando o testamento do pai determinou que ela deveria governar ao lado do irmão, Cleópatra aceitou oficialmente, mas internamente já planejava algo diferente. Logo nos primeiros meses, documentos oficiais começaram a trazer apenas seu nome. Moedas exibiam apenas seu rosto. O irmão ainda existia, mas estava sendo apagado. Isso não passou despercebido. Os conselheiros do jovem faraó perceberam rapidamente que Cleópatra não pretendia dividir o poder. Para eles, uma mulher ambiciosa era uma ameaça maior do que uma criança manipulável. A reação foi rápida e brutal. Enquanto Cleópatra estava fora da capital, organizaram um golpe palaciano. As portas de Alexandria se fecharam. Seu nome foi removido dos decretos. Ela foi declarada inimiga do Estado. Exilada. Condenada à morte caso retornasse. Para muitos, aquele seria o fim da história. Mas para Cleópatra, foi apenas o início. Exilada no deserto sírio, longe do luxo do palácio, Cleópatra fez algo que poucos esperavam. Em vez de fugir ou aceitar a derrota, começou a agir. Vendeu joias. Fez alianças. Recrutou mercenários. Montou um pequeno exército. Cada movimento era calculado. Ela sabia que não poderia tomar Alexandria sozinha. Precisava de algo maior. Precisava de Roma. E o destino, ou talvez o caos político do mundo antigo, lhe ofereceu exatamente isso. Naquele momento, Roma estava mergulhada em uma guerra civil. Júlio César, o homem mais poderoso do mundo, chegava ao Egito em perseguição a seus inimigos. Oficialmente, ele vinha como mediador. Na prática, vinha como juiz armado. Cleópatra enxergou a oportunidade que definiria sua vida. Em vez de enfrentá-lo com exércitos, decidiu conquistá-lo com estratégia. Entrou escondida no palácio, enrolada em um tapete, levada como presente. Não como uma amante desesperada, mas como uma jogadora consciente do valor que tinha. Naquela noite, o equilíbrio de poder mudou. César rapidamente percebeu que Cleópatra era mais útil do que seus rivais. Jovem, inteligente, fluente em política e capaz de manter o Egito estável sob influência romana. No dia seguinte, ele já não era um observador neutro. Tornará-se seu aliado. O irmão de Cleópatra, ao perceber que havia perdido o apoio romano, entrou em pânico. Incitou uma revolta. Alexandria mergulhou no caos. Houve combates nas ruas. O próprio César ficou cercado e quase morreu. Mas Roma não perde guerras importantes. Reforços chegaram. O conflito terminou da única forma possível naquele sistema. Jovem faraó tentou fugir pelo Nilo. Vestia uma armadura pesada demais para seu corpo adolescente. O barco virou. Ele se afogou. Oficialmente, foi um acidente. Na prática, foi o fim do primeiro rival de Cleópatra. Ela retornou ao trono. Mas ainda não estava sozinha. Para manter as aparências, foi obrigada a se casar com outro irmão, ainda mais novo, Ptolomeu XIV. Um governante perfeito, porque não governava nada.
Cleópatra mandava. O menino obedecia, mas o perigo não vinha apenas dos irmãos homens. Arsinoé, sua irmã mais nova, aproveitou o caos da guerra para se declarar rainha. Capturada pelos romanos, foi levada a Roma acorrentada e exibida publicamente, um espetáculo de humilhação destinado a destruir qualquer legitimidade. Mesmo assim, ela continuava viva. E viva, era uma ameaça. Cleópatra jamais esqueceu isso. Durante alguns anos, Cleópatra viveu entre o Egito e Roma, protegida por Júlio César. Teve um filho com ele. Sonhou com estabilidade. Mas o mundo antigo não perdoa a fraqueza. César foi assassinado no Senado. De repente, Cleópatra estava novamente vulnerável. Foi nesse momento que tomou uma das decisões mais frias de sua vida. O jovem Ptolomeu XIV morreu repentinamente. As fontes antigas falam em doença. Historiadores modernos falam em veneno. O resultado foi claro. Cleópatra eliminou o último irmão que dividia o trono. No lugar dele, colocou seu próprio filho, ainda criança, como corregente. Um rei que não podia conspirar, não podia governar, não podia ameaçá-la. O poder agora era absoluto. Restava apenas Arsinoé, viva em exílio. Um símbolo perigoso. Um nome que poderia ser usado contra ela. Cleópatra não hesitou. Usou Marco Antônio, outro romano poderoso transformado em aliado, para ordenar a execução da própria irmã dentro de um templo sagrado. Um crime que chocou até os padrões brutais da época. Mas funcionou. Em menos de 15 anos, Cleópatra havia eliminado todos os irmãos. Um por um. Sem pressa. Sem impulsividade. Cada morte foi um movimento estratégico. Hollywood transformou essa mulher em símbolo de romance. A história real mostra algo muito diferente. Cleópatra não foi vítima do sistema. Ela foi sua melhor jogadora. Entendeu que naquele mundo o poder não se compartilhava. Se conquistava. E se mantinha com sangue. Mas nenhum poder é eterno. Ao se aliar a Marco Antônio contra Roma, Cleópatra apostou alto demais. Otaviano, futuro imperador Augusto, venceu a guerra. Cleópatra foi derrotada. Encurralada. Prestes a ser exibida como troféu em Roma. Mais uma vez, decidiu controlar o próprio destino. Escolheu o suicídio. Morreu aos 39 anos. Seu filho foi executado. Sua dinastia desapareceu. Legado que ficou não foi uma história de amor, mas uma lição brutal sobre poder, sobrevivência e o preço de governar em um mundo sem misericórdia. Cleópatra não foi apenas rainha. Foi estrategista. Foi sobrevivente. Foi algo muito pior do que a história quis admitir. E agora eu quero saber de você. Cleópatra foi uma governante genial ou uma assassina implacável? Deixe seu comentário. Isso ajuda o Império das Sombras a continuar revelando aquilo que a história tentou esconder. Mas nem mesmo a mente mais brilhante pode controlar tudo. A Batalha de Ácio foi um golpe devastador. Otaviano venceu. Os navios de Marco Antônio foram destruídos e a segurança de Cleópatra entrou em colapso. Ela foi encurralada em Alexandria, cercada por exércitos romanos que não aceitariam concessões. O cenário era desesperador. Captura, humilhação pública, exibição como troféu em Roma. A mesma sorte que a irmã Arsinoé havia sofrido anos antes. E foi nesse momento que Cleópatra tomou sua última e mais dramática decisão. Sabia que resistir significaria derrota e exposição. Sabia que negociar seria inútil diante da implacável estratégia de Otaviano. Escolheu então o suicídio, não como ato de desespero, mas como estratégia final de controle. Permitindo que uma serpente venenosa mordesse, ela encerrou sua vida com a mesma determinação com que havia conduzido toda sua existência. Morreu aos 39 anos, deixando para trás um império que sobreviveu apenas nos registros históricos e na memória de seus inimigos e aliados. Seus filhos, frutos das alianças com César e Marco Antônio, foram poupados, mas dispersos, criados sob o controle romano. Cesarião, o filho com César, foi executado, encerrando a linhagem ptolomaica de forma definitiva. Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, filhos de Marco Antônio, foram levados a Roma, onde cresceram sob tutela romana. A dinastia que havia governado o Egito por 300 anos desapareceu, mas a lenda de Cleópatra sobreviveu, distorcida, romantizada, mas incomparavelmente poderosa. O que Hollywood não mostra é a frieza de sua estratégia, a inteligência para eliminar cada rival sem errar, a paciência de 15 anos de planejamento e execução de movimentos que ninguém mais ousaria. Seus irmãos, suas próprias alianças familiares, foram manipulados ou removidos sem que ela levantasse uma espada. Ela usou Roma, o poder militar e político mais formidável da época,
como uma extensão de sua vontade. Cleópatra não esperou por oportunidades, ela as criou. Ela não esperou que o destino decidisse, ela o moldou com mãos firmes e mente implacável. Essa é a história de Cleópatra como a vemos no Império das Sombras. Não uma mulher sedutora ou vítima de circunstâncias, mas uma estrategista suprema que governou um dos maiores reinos do mundo antigo com astúcia, audácia e sangue frio. Cada passo, cada gesto, cada aliança e cada eliminação de obstáculos familiares foi parte de uma coreografia de poder que garantiu sua sobrevivência e a ascensão de seu legado. Enquanto celebramos a lenda, é impossível não sentir o peso da realidade. Irmãos mortos, tronos tomados, alianças forçadas, exílios e assassinatos. O amor, se existiu, foi secundário. A sobrevivência foi primária. E no final, mesmo diante da morte inevitável, Cleópatra mostrou que controle absoluto e inteligência estratégica podiam rivalizar com qualquer poder militar ou político da época. Se você quer conhecer mais histórias assim, de figuras históricas que jogaram o jogo do poder acima de qualquer moral ou lei, inscreva-se no canal, ative a campainha e comente abaixo quem você quer que seja desmascarado em nosso próximo vídeo. Histórias como esta revelam que o passado é muito mais sombrio e fascinante do que a maioria jamais imaginou, e que o verdadeiro poder, muitas vezes, está em mãos que poucos ousariam desafiar. Durante os anos que se seguiram à morte de César, Cleópatra se consolidou ainda mais como governante suprema do Egito, mantendo seu filho Cesarião como corregente simbólico, mas controlando todo o poder efetivo. Cada decreto, cada moeda cunhada, cada aparição pública era cuidadosamente calculada para demonstrar sua autoridade, e ao mesmo tempo, manipular a percepção de aliados e inimigos. Ela sabia que Roma não esqueceria facilmente o poder que havia demonstrado e que qualquer passo em falso poderia significar o fim de sua dinastia. Enquanto isso, o cenário romano estava em tumulto. Marco Antônio, agora um dos triunviros mais influentes, mantinha estreita aliança com Cleópatra, mas também enfrentava oposição em Roma. A rainha egípcia usava essa instabilidade a seu favor. Cada encontro com Antônio era uma oportunidade de reforçar sua posição. Cada banquete, cada gesto de ostentação era calculado para mostrar riqueza, inteligência e domínio absoluto. A exibição de poder não era apenas para impressionar, era uma arma política, destinada a manter Roma dependente de sua influência. A relação com Marco Antônio foi muito mais do que romance. Foi uma coreografia de poder, sedução e estratégia. Cleópatra nunca permitiu que a paixão ofuscasse seu julgamento. Pelo contrário, cada ato de intimidade com o general romano tinha implicações políticas. Ela sabia que seu carisma e inteligência poderiam transformar os homens mais poderosos da época em ferramentas de seu próprio governo. Não havia improviso. Tudo era planejamento, execução e cálculo. Quando a tensão entre Marco Antônio e Otaviano escalou para a guerra aberta, Cleópatra mais uma vez provou sua habilidade de manipular os acontecimentos. Ela financiou expedições, reforçou defesas em Alexandria e preparou o terreno para uma batalha que decidiria não apenas seu destino, mas o futuro do Egito. Cada movimento militar, cada decisão estratégica, era cuidadosamente sincronizado com suas intenções políticas, garantindo que, mesmo em desvantagem numérica, o Egito mantivesse alguma margem de controle. A Batalha de Ácio, em 31 a.C., foi o ponto crítico dessa história. Cleópatra liderou de forma indireta, mas sua influência era decisiva. As frotas combinadas de Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram Otaviano em uma batalha naval feroz. O Egito estava em jogo, e cada derrota parcial poderia ser fatal. Apesar de seus esforços e planejamento meticuloso, a sorte começou a se voltar contra eles. A derrota foi devastadora, as frotas foram destruídas, e a ameaça romana tornou-se iminente. Encurralada em Alexandria, Cleópatra demonstrou novamente sua habilidade em controle de narrativa. Sabia que qualquer tentativa de fuga ou negociação seria analisada com ceticismo por Otaviano, e que a exibição pública de derrota poderia arruinar todo o prestígio que havia construído. Ao invés de ceder, optou por manter sua imagem de poder até o último momento. Ordenou que os tesouros fossem protegidos, que soldados leais fossem posicionados, e preparou-se para a última jogada de sua vida, o suicídio calculado. A decisão de permitir que uma serpente venenosa mordesse não foi apenas um ato desesperado. Foi uma escolha estratégica, uma forma de manter controle absoluto sobre seu destino, evitando ser humilhada em Roma como sua irmã Arsinoé havia sido anos antes. Cada detalhe foi pensado para enviar uma mensagem clara. Mesmo diante da morte, Cleópatra permanecia soberana. Seu filho Cesarião, embora poupado temporariamente, seria posteriormente executado, encerrando linhagem ptolomaica. Os filhos de Marco Antônio e Cleópatra, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, foram levados a Roma, onde cresceram sob tutela do império que sua mãe havia desafiado.
A dinastia que havia governado o Egito por 300 anos desapareceu, mas a lenda de Cleópatra permanecia intacta, amplificada pela memória histórica e pelas crônicas de escritores antigos. Hoje, quando olhamos para Cleópatra, é impossível ignorar a magnitude de sua estratégia. Que dominaram jogos de poder com astúcia, inteligência e frieza. Inscreva-se no canal, ative a campainha e comente quem você quer ver no próximo vídeo. No Império das Sombras, revelamos os segredos mais obscuros da história antiga, mostrando que o verdadeiro poder raramente é romântico, e frequentemente é brutal, calculado e implacável.